Graça e paz, irmão, seja bem-vindo aqui para cultuar o Senhor mais uma vez conosco. Hoje nós vamos cultuar ao Senhor de uma forma um pouco mais diferente. Nós vamos gravar aqui o culto inteiro e teremos um culto mais participativo, né? Hoje os irmãos da igreja estarão colaborando também em algumas partes aqui do nosso culto. E nós queremos a sua colaboração também, queremos que você participe com tudo aí da sua casa, que você louve a Deus com todas as suas forças, com a sua alegria, que você ore junto conosco, que você medite na palavra, que você evite distrações, que você não deixe apenas o vídeo tocando e saia para ir tomar uma água, para ir ao banheiro, mas que você fique conosco, que a igreja inteira possa estar cultuando ao Senhor nesse momento. Tá? Nesse mês de maio nós iniciamos também a campanha 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família, onde nós vamos pedir as bênçãos do Senhor para as nossas famílias, onde nós vamos pedir que o Senhor salve também os nossos familiares e vamos estar comprometidos com isso. Então nós estamos iniciando o nosso culto aqui em família também. E eu vou pedir para a Larissa estar orando nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso culto. Vamos todos orar então nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço imensamente pelas nossas vidas, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos, meu Senhor, as nossas famílias, meu Pai, as famílias que estão nos acompanhando, as famílias da igreja, meu Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o nosso guia, meu Deus. E que a gente possa estar crescendo muito, meu Pai, espiritualmente, Senhor, nesse mês de maio. Meu Deus, eu te peço por esse culto que nós vamos prestar ao Senhor, meu Pai, nos livre de distrações, Senhor, de coisas que possam tirar o nosso foco, meu Pai, que nosso foco seja somente o Senhor. Que o Senhor merece, meu Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, meu Pai. O Senhor é digno disso. Continue conosco, Senhor, e fale aos nossos corações. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
todo mundo. Muita saudade da igreja, do povo da igreja. Que Deus dê sabedoria para a gente nesse momento, porque tudo acontece com a permissão de Deus. Então, Deus está permitindo esse momento. Vamos ter sabedoria e logo, logo tudo isso vai acabar. Bom, o texto que eu vou ler é Salmo 103, de 13 a 18. Então, se alguém quiser acompanhar, dá uma pausa no vídeo, procura o texto e vamos à leitura. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembrem dos seus preceitos e os cumprem. Então, boa semana para todo mundo. Devo dar boa semana, Lu. Boa semana. Boa semana para todos. Fiquem com Deus aí. Abraço. Força, entendimento.
serviremos a Deus com alegria. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Deus, por esse momento, ó Pai, por este culto, ó Deus, onde nós temos a oportunidade de estar aprendendo da Tua Palavra, de estar adorando ao Senhor. Gostaria de colocar diante do Senhor a vida de todas as famílias da nossa igreja, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que nós estamos vivendo um momento difícil, que nós possamos estar se firmando na Tua Palavra, ó Deus, firmando no conhecimento do Senhor, ó Pai, que possa aquietar nossos corações, ó Deus, tirando toda a ansiedade, ó Deus, todo o medo, Papai, nesse momento tão difícil, mas que nós possamos sempre buscar na Tua Palavra a confiança do Senhor, ó Deus. Eu te agradeço por mais uma vez esse momento tão maravilhoso que nós temos em Te adorar, em louvar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Amém. Hoje nós vamos meditar no texto bíblico de Atos, capítulo 16, dos versículos 23 ao 34. Nós estamos no mês da família, estamos orando ao Senhor, pedindo as bênçãos dele sobre a nossa família, pedindo que o Senhor alcance aqueles nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não são salvos, que o Evangelho chegue até eles, né? E nós vamos ver aqui uma história de uma família que foi salva pelo poder do Evangelho. Uma história que aconteceu aqui com Paulo, com Silas, e como que Deus proporcionou toda a história, as circunstâncias que foram criadas para que o Evangelho chegasse até nessa família. Então, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Diz o seguinte: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Na Bíblia nós temos vários relatos de como Deus salva as pessoas e nem sempre as histórias são iguais, né? São pessoas diferentes, com histórias diferentes, e Deus usa situações diferentes também para alcançar essas pessoas. Então, alguns tiveram um encontro com Cristo dentro de uma sinagoga, outros em uma conversa, outros no meio da cidade, em uma pregação ali, outros em uma pregação dentro de um lar, né? E várias histórias diferentes, mas todas essas pessoas tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver uma forma bem inusitada que Deus usou, que Deus provocou, né, para poder alcançar a vida desse carcereiro e de toda a sua família. Deus precisou causar ali uma situação bem difícil na vida de Paulo e de Silas, uma situação que envolveu sofrimento na vida deles,
para que assim eles pudessem ter um contato com esse carcereiro, pudessem pregar a palavra para ele e o carcereiro e sua família então viessem a se render ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos analisar, né, como Deus agiu aqui para salvar essa família. O primeiro ponto que nós podemos observar é que Deus usa as situações. Paulo e Silas estavam numa viagem missionária e o Espírito Santo interrompe eles, muda completamente os planos deles e manda que eles passem para a Macedônia. Eles têm que ir para a cidade de Filipos, né? E chegando lá, eles começam a pregar a palavra de Deus. Uma mulher chamada Lídia se converte na beira do rio e eles continuam andando pela cidade pregando a palavra de Deus. E até que aparece uma outra mulher, uma mulher escrava que possuía um espírito de adivinhação, e os donos dessa mulher ganhavam muito dinheiro com ela, né, porque ela adivinhava o futuro, e ela começa a perseguir Paulo e Silas, né, falando, esses homens são homens de Deus, né, mas isso estava atrapalhando eles. E aí Paulo se irrita e expulsa o espírito dessa mulher. E isso causa um grande furor ali nos donos dessa mulher. E esses homens, eles se reúnem para prender Paulo e Silas. Então eles são presos, rasgam as roupas deles, eles são açoitados e mandam eles para a prisão. E aí no versículo 23 aparece pela primeira vez o carcereiro. Ele recebe a missão de vigiar esses dois homens, né, os dois missionários aí. Eles não poderiam fugir. E para que eles não fugissem, ele joga Paulo e Silas na pior prisão que eles têm ali, né? Que é a prisão interna. Uma prisão que ficava no escuro mesmo, né? Era algo assim, bem sujo, completamente escuro, sem contato com mais ninguém. E ainda eles ficaram com as suas pernas amarradas, né, a um tronco. Mas é importante destacar aqui que tudo isso que aconteceu com Paulo e Silas não fugiu aos olhos de Deus, né? Às vezes nós temos uma impressão de que quando as coisas ruins acontecem com os servos de Deus, como se Deus tivesse se distraído, né? Deus olhou para o lado e de repente quando viu, opa, olha o que aconteceu aqui, deixa eu desfazer isso aí, né? Mas não é isso que acontece. O texto é claro desde o princípio que Deus já sabia tudo aquilo que iria acontecer, que Deus estava proporcionando toda essa situação e que o Espírito Santo estava no controle de tudo isso, né, desde o início. Por isso mesmo que mandou eles para lá. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que os sofrimentos da nossa vida acontecem, né? Por que passamos por situações difíceis na nossa vida, por que passamos por situações de sofrimento e às vezes parece que fomos esquecidos por Deus, mas nós não podemos pensar dessa forma. Devemos lembrar que Deus, Ele cria situações para pregarmos a sua palavra. Deus cria situações para termos contato com outras pessoas, para que as pessoas vejam o Evangelho em nós, vejam o nosso testemunho e ouçam também a palavra do Evangelho, né? A palavra do Senhor que nós vamos pregar a elas. Foi isso que aconteceu. Deus criou essa situação para que Paulo e Silas pudessem pregar a sua palavra ali para o carcereiro e para a sua família. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? Você já se imaginou pregando a palavra de Deus numa situação difícil, numa situação em que você está sofrendo, numa situação que te irrita demais? Vamos supor aqui que alguém bate no seu carro por uma displicência e bate feio no seu carro. Como que você reage a isso? Você já desce do carro irritado com aquela pessoa e já apontando o dedo, ó, você vai pagar por isso, né? Você já imaginou que essa pode ser até uma situação para você pregar a palavra de Deus? É estranho, né? Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as fraquezas para confundir também aquelas que se consideram fortes, não é? Você já pensou que às vezes um fato de você estar sendo perseguido no seu trabalho, perseguido por algum colega de trabalho, pelo seu chefe, né, por algum superior seu,
Você já imaginou que essa pode ser uma forma de você pregar o Evangelho para ela também? De você mostrar pelo seu bom testemunho o que é o amor de Deus, e depois, quando você falar do amor de Cristo, aquela pessoa receber essa palavra porque ela viu como você vive, ela viu que isso é realidade na sua vida. Muitas vezes nós não pensamos dessa forma, né? Nós queremos que a justiça seja feita para nós, mas nem sempre vai ser assim. Nós estamos aqui para servir a Deus, e servir a Deus algumas vezes vai trazer sofrimento para nós, mas vai trazer glórias ao Senhor. Você já pensou que esse momento de pandemia, que esse momento de quarentena, também é um momento propício para pregarmos a palavra de Deus? Onde muitas pessoas estão com o seu coração aberto também para poder receber. Muitas pessoas estão buscando algo para poder colocar a sua esperança. Muitas pessoas perderam o seu chão e estão buscando algo para poder se firmar. E nós podemos trazer a boa notícia que somente em Cristo é que nós podemos colocar a nossa esperança, uma esperança que não se abala. Somente em Cristo nós podemos nos apoiar, e Ele é a nossa rocha firme que nunca se abala. Então, nós não podemos pensar que agora não é momento para pregar a palavra de Deus, que nesse momento ninguém vai se converter. Não, é um momento propício também para pregarmos a palavra de Deus, e é um momento para orarmos pelas pessoas, é um momento de acreditarmos que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus e crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O segundo destaque que nós podemos observar no texto sobre como Deus atua é que Deus usa os seus milagres. Mesmo presos, Paulo e Silas, eles estavam louvando ao Senhor. Eles louvavam e oravam ao Senhor. Eu creio que eles não ficavam orando pedindo para Deus libertar eles, né? Ah, Senhor, lembra de mim, me liberta dessa prisão. Mas eu creio que eles estavam louvando, adorando ao Senhor, lembrando dos atributos de Deus, lembrando como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Deus é digno de toda adoração, de todo louvor, como Ele é um Deus amoroso. Deus, Ele não precisa dos nossos louvores para Ele agir. Ele é livre, né? Ele pode agir quando Ele quiser, Ele não está amarrado a essa questão de nós louvarmos a Ele. Mas é interessante nós notarmos quantas coincidências acontecem quando o povo de Deus louva o seu nome. Porque louvar a Deus é se submeter, louvar a Deus é estar em humildade diante do Deus Todo-Poderoso, é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer os seus atributos. Infelizmente, hoje tem muitas músicas que se chamam de louvor, que falam que é uma música de adoração, mas que exaltam o homem acima de Deus, né? Onde o homem quer exigir algo de Deus, o homem quer obrigar a Deus a agir naquele momento que ele quer, né? Que o homem quer, e Deus vai agir agora sim, né? Porque nós estamos cantando. Não é dessa forma que Deus age, Ele é livre. E não é esse aqui o ensinamento do texto, né? Quando você cantar, quando você louvar, Deus vai ser obrigado a agir. Não é isso. Mas Deus age quando Ele quer, e nós vemos Deus, Ele tendo a alegria de agir quando Ele vê um coração humilde, quando Ele vê um coração quebrantado, e Ele age então ali em favor dos seus filhos. Então nós podemos ver que Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, né? Então continue louvando a Deus em todos os momentos da sua vida, mesmo nessas situações difíceis. Não se esqueça de louvar o Senhor, não se esqueça de adorar o Senhor, mesmo que às vezes você não esteja tão alegre, né? Mas entenda que a sua alegria não pode estar nessas situações aqui da vida, mas tem que estar no Senhor. E continue louvando ao Senhor alegremente, continue adorando ao Senhor enquanto os outros dormem. Você percebeu isso? Paulo e Silas estavam cantando e o carcereiro estava dormindo. Quantas pessoas que nós queremos que sejam alcançadas pelo Senhor, quantas pessoas nós queremos ver adorando ao Senhor, estão dormindo nesse momento. E é momento de nós louvarmos, é momento de nós vigiarmos mais, é momento de nós orarmos, buscarmos ao Senhor e pedirmos para que Ele opere na vida dessas pessoas que precisam de salvação, para que no futuro elas possam estar junto conosco,
adorando a Deus. E aí nós vemos um milagre que Deus faz ali, né? Ele provoca um terremoto, esse terremoto faz com que as portas se abram, faz com que as correntes se soltem, e o carcereiro ele acorda assustado com esse terremoto, né? E quando ele vai lá para fora, ele vê a porta da prisão aberta. Nós podemos entender que essa prisão interna era bem escura mesmo, porque o carcereiro ele não vê nada lá dentro, né? E ele vê a porta aberta e ele fala, com certeza os prisioneiros fugiram, né? E com certeza quem estava lá dentro eram pessoas destinadas a uma severa punição, inclusive até com a morte, né? Quem sabe? E na primeira oportunidade, com certeza essas pessoas iriam fugir, né? E quando ele vê a porta aberta e não vê nenhum prisioneiro, ele fala, fugiram, perdi eles. E ele tira a sua espada ali para se matar, porque ele teria que responder com a sua própria vida, porque ele era o responsável pelos prisioneiros. Lá em Atos 12, 19, nós vemos que Herodes mandou matar os guardas que estavam trabalhando na noite que Pedro foi liberto da prisão. Quando um anjo do Senhor aparece e liberta Pedro da prisão, os guardas pagaram com a sua vida, porque Pedro fugiu. E aí o carcereiro ele preferia aqui tirar a sua própria vida do que cair na mão dos soldados romanos, porque a maneira de ele morrer ali pela mão dos soldados romanos poderia ser bem terrível, né? Bem dolorosa, bem demorada. Então ele falou, deixa eu já resolver isso aqui agora, né? Para não sofrer tanto, deixa eu tirar a minha própria vida. Ele estava ali desesperado. Mas Paulo impede ele rapidamente, né? Paulo, de lá de dentro da prisão, conseguia ver o carcereiro e falou, não faça isso, né? Os prisioneiros não fugiram. O texto aqui ele não é claro por que os outros prisioneiros também não fugiram, mas provavelmente por eles estarem ouvindo Paulo e Silas cantando, né? O texto mostra isso, provavelmente eles ficaram com muito temor e entenderam que aquela era uma ação divina que estava acontecendo ali. Então não era o momento deles fugirem, né? Deus estava atuando ali e provavelmente eles se achegaram a Paulo e Silas, né? Para poder entender o que estava acontecendo. Quem sabe até alguns deles se converteram, né? O texto não é claro com relação a isso, mas quem sabe. E aí nesse momento o carcereiro ele começa a entender o que estava acontecendo, né? Ele deixa de ter medo dos soldados romanos e começa a se preocupar com a sua própria alma, porque ele entendeu que aquilo ali foi uma ação divina mesmo, né? Que Paulo e Silas eram homens de Deus e ele havia feito esses homens sofrerem. Ele jogou esses homens na prisão injustamente. Ele pior do que mexer, né, com Roma é mexer com o Deus grande, todo-poderoso. E aí ele fica desesperado, né? Ele vai até o encontro de Paulo e faz, né, essa pergunta tão famosa, né? O que eu posso fazer para ser salvo? Como ele poderia ser salvo? O que poderia ser feito? E aí a resposta de Paulo vem agora não só para salvar a vida física dele, mas para salvar a vida espiritual desse homem também. Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha, Deus estava aqui prestes a realizar mais um milagre, né? Primeiro ele realizou para Paulo e para Silas, realizou um milagre também para trazer e quebrantar esse carcereiro, e agora ele estava aqui para libertar também o carcereiro das algemas da morte. Ele libertou Paulo e Silas das algemas físicas, mas agora o carcereiro precisava ser liberto dessas algemas que traziam morte, das algemas do inferno que estavam presas a esse carcereiro. E a terceira forma que nós vemos Deus agir é que Deus usa a sua palavra. O texto bíblico, ele nos diz que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e para toda a sua família. E depois eles foram batizados. Para ser salvo é preciso crer, o texto é claro. Para crer
é preciso ouvir a palavra de Deus, como Paulo diz lá na carta aos Romanos. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, dessa forma, nós podemos entender o que significou o versículo 31, quando Paulo diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Muitas pessoas interpretam errado esse versículo, achando que aqui é uma promessa, né? Se eu crer, consequentemente toda a minha família será salva, né? Eu vou trazer no pacote, já todos serão salvos automaticamente. Não é dessa forma que acontece. A Bíblia, ela é bem clara que a salvação, ela é individual. Cada pecador deve se arrepender dos seus próprios pecados. Cada pecador deve crer no Senhor. Cada ser humano prestará contas diante do Senhor no tribunal no fim dos tempos. Todos nós estaremos lá e prestaremos contas um a um. Não será em famílias, não será por pacote, né? Mas um a um, individualmente. Mas então o que Paulo está falando aqui nesse versículo 31? Paulo está apresentando a possibilidade de ele ser salvo. Se você crer, você será salvo. E essa possibilidade está disponível também para você e para toda a sua família. Se a sua família crer, ela também será salva. É isso que o texto está nos dizendo aqui. E eles pregam a palavra para aquela família na madrugada, né? É importante entendermos aqui a necessidade da pregação para que as pessoas sejam salvas. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos santifica. Deus se utiliza dela para trazer salvação. Ela é usada pelo Espírito Santo para convencer o homem do pecado e do juízo. Infelizmente, muitas pessoas confundem evangelizar com um convite para trazer as pessoas para a igreja. Nós fazemos o convite, aí quando a pessoa vem para a igreja, nós achamos que o nosso papel já está pronto, né? A pessoa está na igreja, tá bom, já evangelizei ela. Não é isso, né? As pessoas precisam aprender a verdade do Senhor Jesus Cristo. Elas precisam entender o que é pecado. E elas precisam entender que só Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados delas. E elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, para que então elas sejam salvas. Nós queremos que os nossos familiares e amigos tenham um encontro com Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não pregamos o Evangelho para eles. Nós apenas convidamos eles para vir para a igreja, muitas vezes ensinamos alguns rituais religiosos, mas isso muitas vezes não traz maturidade, muitas vezes não vai estar ensinando essa pessoa que ela precisa se arrepender pelos seus pecados. É claro que muitas pessoas, estando no ambiente de igreja, ouvindo uma pregação, elas vão entender a palavra de Deus, né? Frequentando uma escola bíblica, né? Participando ali de um processo de discipulado. Logicamente que Deus se utiliza de tudo isso, mas nós não podemos confundir com religiosidade, com apenas aprender alguns rituais, aprender a cantar algumas músicas, aprender a fazer uma oração e pronto, essa pessoa já é salva. Não, ela precisa entender o verdadeiro Evangelho. Então, cada cristão deve ser um mensageiro dessa palavra. Não é apenas levar para a igreja, pastor, prega aí para essa pessoa, eu trouxe ela aqui, prega aí. Lógico, nós vamos pregar sim, né? Nós vamos ensinar o Evangelho. Mas nós precisamos entender que cada um de nós, como cristãos, somos responsáveis em ensinar a palavra de Deus. Paulo e Silas pregaram ali naquele momento, eles ainda estavam ensanguentados, né? Eles estavam ali sujos e pregaram naquela mesma noite a palavra para aquela família. E aí eles creram, se converteram. Então precisamos lembrar que a palavra, ela é livre. O Espírito Santo, ele é livre. Ele age como ele quer e na hora que ele quer. Ele não vai agir só na hora do culto, né? Só domingo, 7 horas da noite, é que daí o Espírito Santo vai agir. Se nós pensarmos assim, nós vamos pensar que nesse período, né, de pandemia, onde a igreja está com as suas portas fechadas, né, a igreja física aqui, a igreja templo, né, a igreja, o prédio, né,
nós vamos pensar então que ninguém mais vai poder se converter, porque nós não podemos levar ninguém para a igreja. Não, mas nós somos a igreja, nós pregamos a palavra de Deus. E então nós temos que pregar em todos os momentos. Como eu disse, eles estavam ali sujos, eles não falaram assim, pera um pouquinho, deixa eu tomar um banho, deixa eu me limpar, vamos marcar um horário, e aí nessa semana aí eu prego a palavra de Deus para você. Não, eles aproveitaram aquele momento, eles entenderam que Deus proporcionou aquele momento para que eles pregassem a palavra de Deus. É por isso também que Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,2, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele diz também em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus para as pessoas, em todos os momentos. Não existe só um momento oportuno que nós achamos que vai ser aquele momento. Nós precisamos estar constantemente falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. E aí o versículo 34 termina nos dizendo, então ele os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Há pouco tempo atrás esse homem estava infeliz e agora ele está desfrutando da verdadeira alegria. Há alguns minutos ou algumas horas atrás esse homem estava desesperado, querendo tirar a sua própria vida. E agora ele tem uma confiança duradoura em Deus. Antes esse homem era inimigo de Deus e agora ele se tornou seu filho. E ele olha para Paulo e Silas como seus irmãos e eles desfrutam ali de um momento de refeição, um momento de alegria, juntos como irmãos, como filhos de Deus. Então eu quero concluir essa mensagem chamando a sua atenção, que você ore pedindo para que o Senhor mantenha os seus olhos abertos, que a sua vida esteja nas mãos do Senhor, para que o Senhor te utilize, que o Senhor me utilize também em todas as situações da nossa vida, nas boas, nas felizes e nas situações difíceis também, nas situações amargas, que o Senhor possa realizar a vontade dEle nas nossas vidas, em todos os momentos, e que nós possamos pregar a sua palavra. Que os milagres que Deus realizar na nossa vida não seja para nos trazer satisfação, nos trazer apenas livramento para nós mesmos, mas que esses milagres tragam glória ao nome dEle, que a palavra dEle seja pregada, que a palavra dEle alcance o coração dos perdidos e que nós sejamos apenas instrumentos dessa graça de Deus, que nós sejamos ferramentas nas mãos desse Deus redentor que quer alcançar os perdidos. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu te convido a se colocar humildemente diante do Senhor e pedir perdão por todas as vezes que você errou, por todas as vezes que você se negou a ser usado nesses momentos de dificuldade e que você olhou de forma errada, que você quis justiça para você mesmo, mas que a partir de agora você possa entender que você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Vamos orar? Pai amado, eu louvo e exalto o Teu nome, porque a Tua palavra ela é maravilhosa, mesmo tendo sido escrita há muitos anos atrás, ela nos revela verdades maravilhosas e que podemos aplicar nos nossos dias, na nossa vida. Deus amado, nos ensina a enxergar a vida como ela realmente é. Ela pertence ao Senhor e todas as situações da nossa vida pertencem a Ti também. E queremos ser usados por Ti, Pai, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Nós pedimos ao Senhor que assim como o Senhor alcançou a família daquele carcereiro, que o Senhor alcance também a nossa família, Pai. Ó Deus amado, nós temos tantas pessoas que têm pedido têm pedido oração sempre para que o Senhor alcance os seus familiares. E nós queremos orar por isso, Pai. Que o Senhor alcance os nossos familiares, que o Senhor santifique eles através da Tua palavra, através da Tua verdade.
Que o Senhor nos utilize como ferramentas, que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra, que ela seja sempre presente na nossa mente e que ela inunde a nossa boca, Pai. Que as nossas palavras sejam sempre palavras do Senhor, que possamos compartilhar ela a tempo e a fora de tempo, Pai. E que possamos ser instrumentos do Senhor, sempre proporcionando um milagre do Senhor na vida dessas pessoas que precisam ter um encontro contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte
Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, eu quero agradecer muito a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, mesmo diante dessa pandemia, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero pedir, ó Deus, que nesse tempo em que a gente está mais reunido com as famílias, ó Deus, nós não percamos a oportunidade de testemunhar de Ti, mesmo entre os familiares que já estão convertidos, ó Deus, que nós possamos estar unidos e clamando a Ti, Senhor Deus. E eu peço também, ó Deus, por aqueles familiares dos nossos irmãos da igreja que ainda não se entregaram a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar atendendo as orações deles. Ó Deus, que as famílias que nos rodeiam, que nos cercam, ó Deus, que elas sejam levadas a Ti, mas que o Senhor possa estar usando as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos ser sal e luz, para que eles vejam em nós o reflexo do Teu amor, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, cuidado da nossa igreja. E, ó Deus, eu também peço pelo nosso país, pelos governantes que estão em situação tão difícil. E eu peço por aqueles, ó Deus, que estão doentes, acamados, ó Deus, cuida deles. Ó Deus, que haja pessoas que possam falar o Teu amor, o Teu evangelho a Ti, e que o nosso país, ó Deus, possa se render a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.